Muito bom dia, galera! 2 de dezembro de 2023. É isso aí. Já estamos no mês de dezembro. E como é que passou rápido esse ano, hein? Muitas coisas aconteceram. E muitos ensinamentos a gente também adquiriu, porque a gente entrou em movimento. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre química da prosperidade. O tanto que é importante a química na vida da gente. A verdadeira prosperidade, ela é química. Você tem que saber alguns conceitos sobre química, aquela química que a gente aprendeu lá, né, no ginásio, né? E a relação das misturas químicas, o que acontece, né? Mas o que a gente pode tirar com esse conceito de química na nossa vida? Que você, para acelerar o seu processo de transformação, é preciso de química, né? Você precisa, por exemplo, tem o cortisol na química, né? Você precisa baixar o cortisol. Aí você vai ver qual é a função do cortisol. Subir a dopamina. Explodir a endorfina. Tudo é química. E se você derramar a ocitacina, se você misturar isso tudo aí, você vai entender o que essa mistura faz. Você vai explodir na vida. O processo de transformação está ligado à química. Você tem que usar isso na sua vida, né? Tudo que você vai fazer, que é rápido e dá a recompensa rápida, tem a ver com a química. Então, entender a química muda totalmente o jogo. Então, você entendendo a química, você muda o jogo da sua vida. Você vai ter uma transformação, mas você precisa da química, né? Quando você entende isso, você muda o jogo, muda a forma de você jogar, né? Por exemplo, o medo, né? O medo, ele é químico. Se você vive no medo, vai te afastar de prosperar. Se você vive no medo, você vai ficar afastado de prosperar, porque o medo é químico, né? E então a prosperidade, ela é química. Se você ficar no medo, você não vai alcançar a prosperidade, né? Por exemplo, quando a gente fala de duas pessoas que se juntam, né? Que fala lá, tem uma química, né? Entre duas pessoas lá, né? O casal. É porque essas pessoas se juntaram e essa junção teve uma reação química. Não é isso? Quando Jesus fala para a gente, vós sois o sal da terra. O sal é um elemento químico. Jesus falou isso para a gente. Vós sois o sal da terra. Se o sal é um elemento químico, né? Quando você começa a perceber, por exemplo, que o cloreto de sódio, e aí que ele é essencial na sua vida, que é o sal, né? Então, quando você consegue entender esse jogo, né? As pessoas estão ao contrário do sal hoje, né? Elas estão comendo o quê? Açúcar. Mas Jesus disse, nós somos o sal da terra. E o que as pessoas fazem hoje? Eles comem açúcar, né? O corpo fica mais lento, fica doente, né? As pessoas estão, né, cheias de mimimi, cheias
A química das pessoas, elas são vítimas. Então, isso tudo porque não sabem usar o fator química, né? Aquilo que Jesus falou, nós somos o sal da terra, mas nós somos açúcar. A diferença, o açúcar derrete, né? Se você botar o açúcar no sol, derrete. O sal não. Nós somos o sal da terra. E como é que a gente consegue, o que a gente tem que fazer para tirar proveito disso? A propriedade química do sal é produzir algo em você. Então, quando a gente faz essa relação com o mundo, vê que o mundo quimicamente está doente. Porque estão faltando essas pessoas que o utilizam. O sal, a química, né, as propriedades da química para inserir na sua vida. Então, nós temos que interiorizar aquilo que Jesus falou. Nós somos o sal da terra. Né? E é um tempero. Se nós somos esse tempero da terra, né? E o que acontece? O que a gente precisa fazer? Movimento. Temos que estar em movimento. Logo, quem não está em movimento está produzindo açúcar na terra. Então, as pessoas ficam sem graça, sem sabor, né? Porque o sal é o tempero para tudo. Né? Então, as pessoas acabam ficando doentes. Estamos numa geração complicada, né? Muito complicada. Mas, assim, quando você descobre essa verdade e não está nem aí para o que pensam dela, né? Porque antigamente você vê assim, as pessoas recebiam pagamento, né? Quando a gente fala lá, a pessoa recebia o pagamento em sal. Olha só como é que era antigamente, né? O que era? O salário vem de sal. As pessoas recebiam pagamentos, trabalhavam e recebiam em sal. Né? Então, quando você começa a viver quimicamente o sal da terra, vai mudar tudo na sua vida. Porque é bíblico. Nós somos o sal da terra. Né? Então, Deus criou uma receita para você viver em situações que vão mudar de vida, que precisa juntar essa química e mudar a receita. Mas nós temos que estar em movimento para poder fazer isso. Né? Nós temos que estar em movimento. Se a gente pegar lá a serotonina, né? Que o seu corpo estiver disposto, você desenvolve o quê? A endorfina. Só de movimentar, só de você movimentar, de falar, né? De conversar, de transbordar na vida dos outros, né? Você já está liberando endorfina. Química. Isso é químico. Só de você fazer isso, você já está mudando o jogo. A endorfina é movimento. A química é movimento. Por isso que a gente falou, né? A química da prosperidade. Né? A química, a endorfina, ela é um movimento. É movimento. Você tem que estar, só de você estar falando, eu estou aqui falando, eu estou liberando endorfina. Né? Ao contrário, quando você está, se você estiver lá estressado, né, e liberar a endorfina, dá a sensação de quê? De relaxamento. Você fica mais em paz, mais tranquilo, né? Então, você ganha mais força quando você libera a endorfina. E aí, qual o segredo da vida? Qual é o segredo da vida? Movimente-se. Movimente-se. Mesmo sem você acreditar, movimente-se. Você tem que se movimentar, você tem que sair do lugar. Você não pode ficar na paralisia.
né? A gente fala assim, endorfine-se. Se quer aumentar, faça exercícios. Movimento. Vocês entendem a importância do movimento, de você se movimentar, de você se exercitar, de você transbordar, de falar, de buscar conhecimento? Tudo é químico. Tudo é químico, né? O cortisol, se ele for, por exemplo, negativo, vai fazer com que você, se ele for negativo, ele vai fazer você engordar, se estressar, aumenta o seu nível de ansiedade. Ansiedade, aquelas pessoas que vivem lá no futuro, né? Que uma coisa que não aconteceu, mas ela já imagina, isso é ansiedade, né? Desregula o tempo todinho, desregula o seu corpo. O medo libera uma porção de cortisol negativo. O medo não deixa você prosperar. Por quê? Porque ele libera essa porção de cortisol, mas o quê? Negativo. Seu cortisol tem que ser positivo, você tem que movimentar, né? E qual é a diferença de um para o outro, né? Um paralisa e o outro faz o músculo crescer. O negativo te paralisa e o positivo faz seus músculos crescerem. É interessante o tanto que tem a ver a química com o corpo, com o nosso corpo humano. E que a gente, se não aplicar a química para o lado positivo, o tanto que ele te prejudica na vida, né? Por exemplo, nós temos o cérebro. Qual é o nosso segundo cérebro no corpo humano? É o nosso intestino. Vocês sabiam disso? Né? Então, o alimento potencializa, né, aquilo que você se alimenta, ou explode completamente a sua vida. Ou o alimento te faz bem ou te faz mal. Aquilo que você coloca para dentro. Então, ele vai para onde? O intestino, né, que é a parte da vida que converteria a vida para dar movimentos. Se você come mal, você vai ter diarreia, né? Vai ter problema de estômago, de tudo. Seu intestino é o segundo cérebro. Assim como a panturrilha é o segundo coração. Né? É o outro órgão que tem o poder de bombear sangue conforme o coração. Fala-se que é o segundo coração. Assim como o intestino é o segundo cérebro. Então, daquilo que você alimenta o seu corpo, você vai ter um resultado. Então, de que forma você quer alimentar seu corpo? Bem ou mal? Coisas para você parar, raciocinar e ser inteligente. Usar sabedoria. Você vê, na sua alimentação. Nós estamos falando de química. Matéria química. Porque se nós tivéssemos aprendido não só aquelas fórmulas lá quando nós aprendemos, né, no ensino médio, que a gente aprendia aquele monte de fórmula, de cálculo, né, mas se tivesse a nossa educação direcionada para nesse sentido, para você ver o tanto que a química ela pode trazer benefício ou malefícios para a sua vida. Se a gente tivesse esse entendimento, né, nunca que você ia botar um refrigerante na boca. Tenho certeza. Né? Mas nós não tínhamos isso aí. Né? Não tivemos. Mas nunca é tarde para a gente virar a chave. Nunca é tarde. Né? Assim, eu falei do intestino que ele muda completamente a sua vida. Né? O hormônio do prazer, por exemplo, né? é a serotonina. Serotonina. 80% dela é liberada pelo intestino. 80%
da serotonina é liberada pelo intestino. Isso é o quê? Hormônio do prazer. Então, você vê a importância do nosso intestino também, né? Então, assim, a gente, quando já falamos que a gente tem tudo que precisa, corpo humano, né? Tudo que da forma que nós fomos criados, né? Quando nós fomos criados já no sexto dia, Deus já tinha criado tudo isso na natureza. E depois nos colocou. Agora, nós não sabemos ou não soubemos utilizar a química a nosso favor, né? Muitas vezes, com certeza, por falta de conhecimento, né? Falta de uma instrução, de alguém colocar para a gente essas coisas. De você, quando a gente fala de você ter acesso à fonte da vida, você tem que saber dessas informações, você tem que ter essa girada de chave, esses insights, né? Pegar esses códigos para você realmente ter o acesso e entender e aplicar aquilo na sua vida, no seu corpo, né? Essa é a grande virada, né? Essa é a grande virada. Por exemplo, para você utilizar o seu cérebro, né? Ele é responsável, ele toma as decisões de 20% só do seu cérebro nas decisões. Se você entrar em movimento, né, dormir bem, se alimentar bem, já vai começar a ter resultados. Alimentação, descanso. Você tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, né? Se você tiver com preguiça, é porque você não se movimentou. Poxa, é tão simples. Se você está com preguiça, é porque você não está se movimentando, né? Pare de colocar açúcar para dentro, porque está te matando e consumindo sua produtividade. Eu passei a ter uma prática, estou falando da minha experiência pessoal e que para mim resolveu. Está resolvendo, né? Eu era apaixonado por doce, depois da comida, depois do almoço, né? Sempre um doce, um sorvete. E eu tive uma mudança. Hoje, quando eu sinto vontade de comer um doce, eu como uma fruta. Eu lá chupo uma manga, um melão, né? Maçã, banana e por aí vai. Frutas, laranja, tangerina. Eu comecei a substituir. E hoje eu não sinto falta nenhuma do doce. A gente precisa melhorar bastante. Não é uma mudança, né? Que é fácil, estou dizendo que é simples. Não é. Requer movimento, requer você colocar isso no seu cérebro. Brigar e falar, não, eu não vou. Me deu vontade de comer um doce? Como uma fruta. Você vai ver o tanto que você vai ficar mais sadio, né? Substitua. Se alimente bem, descanse bem. Deixe de ser preguiçoso, movimente-se. Pare de colocar açúcar para dentro de você, que você está acabando com o seu corpo humano. Está acabando com aquilo de mais precioso. Utilize a química a seu favor. A gente vê assim, a própria a depressão, né? A depressão é uma resposta química do corpo. Quando a pessoa, estou deprimido, né? Entrou em processo de depressão. A depressão é a causa dos maiores índices de mortes hoje no mundo. Podem ir pesquisar isso. A depressão é a causa da morte dos maiores índices no mundo. Uns lugares mais, outros menos, né? Mas é. Quer dizer,
é a resposta química do corpo. Aquelas pessoas que não estão no agora. Elas não estão vivendo o agora. Então, elas vão entrando em depressão, no limbo, né? E não tem vontade de fazer nada. Não se movimentam. Perdem a vontade até de viver e tiram a própria vida. Por conta de que não se movimentaram. Todos os dias você tem que acordar e como se dentro de você fosse uma farmácia lá, os funcionários. Você tem que acordar essa farmácia interna sua. Pegar todas as químicas necessárias para o seu dia e ativar cada uma delas. É químico. A química girou luz e clarificou o entendimento. Vocês perceberam? A química, ela pode despertar uma luz, né? E no seu entendimento, você entender de forma diferente. Porque química é só aqueles cálculos. Aplica a química na sua vida e vê. Né? Estou falando, a depressão é químico. Esses males são químicos. Da mesma forma, como a energia, tudo aquilo que você tem positivo é químico. São males. A gente bate muito na questão do açúcar, né? Mas, assim, você tem que ter essa visão, né, de tentar purificar o seu corpo. Porque o mal, ele já foi ocasionado lá atrás. Já foi construído. E você tem que tentar fazer uma limpeza, uma drenagem. Né? Você tem que fazer isso no seu corpo. E você tem que começar pela sua mente. Você tem que mudar, tem que virar a chave. Né? A razão, a consciência, né, está dando resultado adverso porque o seu olhar está impuro. Lá em Tito, né? Tito, esses dias eu já comentei no livro de Tito, ele fala lá, né? Que você tem que ser puro. Né? Eu falei lá quando nós falava de pureza de coração. Né? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Você tem que ter essa visão. Tudo que entra para dentro da sua retina precisa de luz. A visão não é assim? Né? Você tem que ter uma luz. Então, para isso, você precisa seguir essa luz, seguir com clareza. E essa luz bate lá no seu cérebro e começa a entender, todo o seu corpo será luz. Nós falamos de visão. Né? Você dorme, acorda, né? Corre, seja grato, se alimente. É isso, é só isso. E o seu coração estiver higienizado, seu corpo será bom. Seu corpo sendo bom, você será próspero. Você estará apto a buscar a sua prosperidade. É uma coisa incrível essa questão da química na nossa vida. Né? E, assim, a vida é feita de novidades. Se você não tiver novidade na sua vida, ela fica uma coisa chata, né? Onde as pessoas acabam entrando até em depressão. Então, para você prosperar, né, as novidades têm que estar no ar e no tempo inteiro. Você tem que estar o tempo inteiro, né, gerando essas energias.
entendeu? Não, você tem que estar o tempo inteiro você não deixando seu cérebro te levar para o outro lado, né? O caso da dopamina, ela é igual a novidade. Você tem que estar sempre em busca da dopamina, novidade, coisas novas. Você tem que estar mudar de ambiente. Tudo isso vai gerar uma forma de você buscar a melhoria do seu corpo. A partir daí, você buscar conhecimento, buscar novos relacionamentos, acabar com a sua preguiça, né? A preguiça é falta de endorfina. A preguiça é um mal terrível, né? Se você estiver transbordando, como eu já falei, se você estiver falando, você está gerando isso, né? Você tem que estar em movimento, em atividade. Se te faltar ânimo, né? Você tem como quebrar isso aí. Transborde na vida das pessoas. Você vai precisar de hormônios para obter riqueza. E se não tiver os hormônios, você não vai prosperar. Química. Tudo é química. Tudo é química. Então, a gente tem que estar aplicando essas coisas que é do reino na nossa vida. E nós vivemos uma geração muito complicada, né? Por vários conceitos, né, que foram instalados lá para a gente, que criou muitos bloqueios mentais, né? Mas nós temos que utilizar essas coisas para a gente mudar de nível, para a gente subir de nível. É isso? Então, química é prosperidade. Vamos aplicar isso na nossa vida para a gente alcançar a nossa prosperidade? Dá um likezinho aí, dizendo se gostou. Ajude o Instagram a entregar para mais pessoas esse conteúdo, né? Se tiver feito sentido para você, comece a transbordar, comece a rever seus conceitos de vida. Se foi bom para você, se serve para alguma pessoa que você conhece, né? Vamos estar passando essas informações, esses conteúdos, esses ensinamentos, né? E isso aí a gente vai estar ajudando muita gente, né? Muita gente. Então a gente agradece sempre a Deus, aí a gente gosta de fazer o nosso boot aí, né? Vamos estar fazendo aqui, agradecendo, né? E pedindo ao Pai, né, que nós rendemos graça a todo momento, né, porque Ele é bom e sempre nos ouve, né, e agradecer, né, pela sabedoria da química, que tudo foi pensado por Deus, né, tudo quando Ele criou o mundo. Então, que nós saibamos ter acesso a essa sabedoria, a essas coisas que estão no reino para aplicar na nossa vida. E a gente conseguir fazer com que outras pessoas também tenham esse sucesso em acessar essas coisas. Depende de nós estarmos mostrando, estar transbordando na vida das pessoas. Que tenhamos aí um dia de sábado que seja abençoado e que vire a nossa chave, né, para que a gente entenda que, apesar de ser sábado, né, hoje é um grande dia. A gente costuma falar, hoje é segunda-feira, que eu não vou esperar até passar o sábado e o domingo na segunda-feira para fazer alguma coisa, eu faço hoje. Então, para mim, todos os dias é segunda-feira. E segunda-feira é dia de começar coisas novas. Então, eu não fico adiando para a próxima segunda, eu faço hoje. Faça isso também. Vocês vão ver que vai ter um resultado excelente na vida de vocês. Tá bom? Dando 30 minutinhos aí de live. Vamos estar encerrando aqui, desejando a vocês aí um
excepcional dia. Amanhã a gente volta, tá bom? Tchau, tchau.